Alongue seu corpo se quiser, pois aqui neste vídeo iremos imaginar uma situação de corrida, onde desde jovens atletas se preparam para percorrer um longo e árduo caminho, pretendendo ao final cruzar a gloriosa linha de chegada e colher os louros da vitória. É mais ou menos isso que acontece na realidade, quando o assunto é a pista que leva à tão sonhada aposentadoria. O problema é quando o Estado surge já nas últimas passadas e coloca mais alguns quilômetros de tempo de contribuição. Vem alguém pra cima. É um absurdo. Pois é. Foi praticamente isso que foi feito com a reforma da Previdência. Agora, os homens precisam trabalhar até os 65 anos e as mulheres até os 62 anos de idade para conseguirem se aposentar. Mas calma. Calma, pega a garrafinha d'água, toma um fôlego, enxuga o suor e as lágrimas, porque existe uma alternativa para você não ter que esperar a idade mínima. Estamos falando das regras de transição da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, o Congresso Nacional instituiu uma idade mínima para as aposentadorias e, com isso, fez com que os brasileiros tivessem que trabalhar por mais tempo antes de se aposentar. Mas antes de a gente fazer a transição para o assunto principal, fique sabendo que você aí que está assistindo, não precisa ter idade mínima para se inscrever no nosso canal, dar o seu like e ativar o sininho das notificações. É justo, não é mesmo? Afinal, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão ter acesso a um direito descomplicado. Vamos lá! Antes de mais nada, é importante esclarecer que as pessoas que já haviam preenchido os requisitos para se aposentar antes de 12 de novembro de 2019 não podem ser prejudicadas pela reforma da Previdência, tá? Isso ocorre porque, ao conceder as aposentadorias, o órgão previdenciário deve observar a lei que está valendo no momento em que o interessado preencheu os requisitos para se aposentar. É o que chamamos de direito adquirido. Ou seja, a situação na qual o cidadão preenche os requisitos legais para poder solicitar um benefício ou usufruir de determinado direito. Assim, se você já tinha preenchido os requisitos para se aposentar antes do dia 12 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência entrou em vigor, é possível solicitar a sua aposentadoria sem ter a idade mínima ou ter que recorrer a uma regra de transição. E se esse direito, por qualquer motivo, for negado, você pode procurar um advogado para ingressar com uma ação, obrigando o órgão previdenciário a conceder o benefício com base na lei aplicável. Bom, agora que já falamos do direito adquirido das pessoas que preencheram os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência, vamos tratar das regras de transição. Mas o que é regra de transição? As regras de transição foram criadas para contribuintes que já estavam próximos de completar os requisitos para a concessão da aposentadoria. De um modo geral, podemos dizer que são caminhos alternativos que o interessado pode percorrer para conseguir se aposentar, sem ter que atingir a idade mínima. Quem pode se qualificar como interessado nessa sistemática tem a moral de escolher a regra de transição que julgar mais adequada para a sua aposentadoria. Por isso, é essencial conhecer cada uma dessas modalidades, quando elas se aplicam e a forma de cálculo do benefício que será concedido, pois cada regra de transição pode resultar em um cenário de aposentadoria diferente. Por isso, vou te explicar uma a uma como funcionam as regras de transição, inclusive duas que se aplicam a servidores públicos. Então, se durante a explicação você não falar que tal regra se aplica aos servidores públicos, isso quer dizer que ela é exclusiva dos trabalhadores da iniciativa privada? Exatamente. E você vai explicar bem direitinho e até quando necessário dar exemplos práticos para ficar mais claro? Mas é claro que eu vou, mas só para as pessoas que forem inscritas no nosso canal e ativarem o sininho da notificação. Então, a primeira regra que iremos falar é a regra sistema de pontos. Ela é bastante parecida com a fórmula de pontos criada em 2015 para possibilitar a concessão de aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. Funciona assim. O somatório da idade e do tempo de contribuição do trabalhador deve atingir uma certa pontuação, que, caso seja alcançada, é possível se aposentar sem ter a idade mínima. A pontuação mínima começou em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens no ano de 2019, e vai aumentando um ponto para ambos a cada ano, até atingir 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 pontos para os homens em 2028. Para utilizar essa regra de transição, é necessário que o trabalhador tenha o tempo mínimo de contribuição, que foi definido pela reforma da Previdência. 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Exemplo de sistema de pontos. Imaginemos que a senhora Pontiana, no ano de 2019, tivesse 51 anos de idade e 26 anos de contribuição.
Antes da reforma da Previdência, ela poderia se aposentar em 2023, quando completaria 30 anos de contribuição. Após a aprovação da reforma da Previdência, a dona Pontiana terá que trabalhar até 2028, quando a soma de sua idade e do tempo de contribuição irá totalizar 95 pontos. Ei, e o valor da aposentadoria dessa regra de transição, qual é? O cálculo da aposentadoria concedida com base no sistema de pontos é feito da seguinte forma. Primeiro, se apura a média de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Após obtida a média, esta é multiplicada por 60% mais 2% para cada ano de contribuição que exceder ao tempo mínimo, que é de 20 anos, no caso dos homens, e 15 anos, no caso das mulheres. Logo, para se aposentar com 100% da média dos salários de contribuição, é necessário que os homens tenham pelo menos 40 anos de contribuição e as mulheres pelo menos 35 anos de contribuição. Então, antes de pedir a aposentadoria com base nessa regra e curtir a vida sem trabalho, ficando de boas e se jogando de cabeça nos esportes, é sempre bom calcular o valor do benefício que será concedido. A regra de transição, chamada redução da idade mínima, por sua vez, foi criada para minimizar os efeitos da reforma previdenciária para aqueles trabalhadores que já haviam contribuído por muito tempo, mas ainda não tinham completado a idade mínima para se aposentar. Segundo essa regra, homens e mulheres poderão se aposentar, respectivamente, aos 61 anos e aos 56 anos de idade, desde que tenham contribuído no mínimo 35 anos, no caso dos homens, e 30 anos, no caso das mulheres. A idade de aposentadoria nessa regra de transição aumenta em meio ponto a cada ano, até chegar à idade mínima de aposentadoria prevista na reforma da Previdência, que é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Semelhante ao cálculo da aposentadoria concedida na regra de sistema de pontos, o valor do benefício com base nesta regra de transição também é apurado considerando as médias de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994, multiplicando por 60% mais 2% para cada ano de contribuição acima do tempo mínimo. Exemplo da chamada redução da idade mínima. Imagine que o senhor Reducildo, no ano de 2019, contava com 59 anos de idade e com 34 anos de contribuição. Antes da reforma da Previdência, ele poderia se aposentar em 2020, quando completaria 35 anos de contribuição. Após a aprovação da reforma da Previdência, o senhor Reducildo terá que trabalhar até 2023, caso deseje se aposentar por esta regra de transição. A próxima regra chama-se pedágio de 50% e se aplica a todos os trabalhadores que estavam, ao máximo, 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição para a obtenção da aposentadoria, antes da aprovação da reforma da Previdência. No caso, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Assim, se você é do sexo masculino e contava em 12 de novembro de 2019 com pelo menos 33 anos de contribuição, ou com pelo menos 28 anos de contribuição, no caso das mulheres, poderá se aposentar sem a idade mínima, pagando um pedágio de 50% do tempo que faltava. Ou seja, além de cumprir o tempo de contribuição que, na data de aprovação da reforma da Previdência, faltava para o recebimento da aposentadoria, você precisará trabalhar mais 50% desse período para se aposentar. Exemplo de pedágio de 50%. O senhor Pedagileudo, no ano de 2019, contava com 59 anos de idade e 34 anos de contribuição. Antes da reforma da Previdência, ele poderia se aposentar em 2020, quando completaria 35 anos de contribuição. Após a reforma da Previdência, e caso opte pelo pedágio de 50%, Pedagileudo deverá contribuir por mais 1 ano e meio para se aposentar, alcançando sua aposentadoria em 2021. Interessante. Essa regra é melhor do que a outra, ó. Eu vou escolher ela. Bote aí meu nome, bote meu nome nela aí, bote Pedagileudo, com 2 L e um H mudo no final, bote. Calma que não é bem assim. Embora essa regra de transição pareça bastante vantajosa em relação ao tempo para se aposentar, é importante destacar que aqui o segurado não está livre da chamada incidência do fator previdenciário, pois o cálculo dessa aposentadoria considera a média de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994 e o multiplica pelo referido fator. Por essa razão, é bem provável que a regra de transição chamada pedágio de 50% não seja tão vantajosa quanto comparada com as demais, no quesito valor da aposentadoria. Redução do tempo de contribuição. Essa regra de transição foi pensada para beneficiar os trabalhadores mais idosos que não conseguiram contribuir por muito tempo. De acordo com essa regra, desde que tenham contribuído por pelo menos 15 anos, os homens poderão se aposentar com 65 anos e as mulheres com 60 anos de idade.
A partir de 2020, a idade mínima das mulheres sobe 6 meses por ano, até chegar a 62 anos em 2023, continuando inalterada a idade mínima dos homens. Embora não pareça vantajosa para quem possui muito tempo de contribuição, essa regra de transição é fundamental para aqueles trabalhadores que não conseguiram implementar o tempo de contribuição mínimo aprovado com a reforma da Previdência, no mínimo 20 anos de contribuição. Aqui, o cálculo da aposentadoria também é feito considerando a média de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994, que posteriormente é multiplicado por 60% mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos, no caso dos homens, e acima dos 15 anos, no caso das mulheres. Agora, pedágio de 100%. A regra de transição pedágio de 100% se aplica tanto aos trabalhadores vinculados ao INSS quanto aos servidores públicos. Com relação aos servidores públicos, é importante destacar que, a princípio, as novas regras de aposentadoria se aplicam somente aos servidores federais, a não ser que o seu estado ou o seu município tenha aderido às regras da reforma da Previdência em seus regimes próprios de previdência. Do contrário, segura aí que a próxima regra de transição que iremos abordar se aplica para os servidores estaduais e ou municipais. Mas sim, pedágio de 100%. De acordo com essa regra de transição, é possível se aposentar antes de atingir a idade mínima, desde que o trabalhador pague um pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltava para se aposentar antes da reforma da Previdência. Detalhe: além do mencionado pedágio, também é necessário que os contribuintes tenham pelo menos 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, quando a aposentadoria for requerida. E outra coisa: se a pessoa interessada for professora, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, as idades mínimas são reduzidas para 52 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. E igual redução também ocorre no caso de policiais federais e agentes de segurança da União, cujas idades mínimas são reduzidas para 52 anos, se mulheres, e 53 anos, se homens. Assim, um trabalhador que estava há 3 anos de se aposentar por tempo de contribuição na data de aprovação da reforma da Previdência poderá obter a sua aposentadoria através dessa regra de transição, se, além dos 3 anos que faltava, cumprir um pedágio de mais 3 anos. 100% do tempo que faltava. Bom, por dobrar o tempo de contribuição que os trabalhadores e servidores públicos precisarão contribuir caso optem por essa regra de transição, o cálculo do benefício de aposentadoria não tem nenhum redutor, ou seja, corresponde a 100% da média de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Assim, mesmo que o trabalhador precise trabalhar por mais tempo para se aposentar, essa regra de transição normalmente é mais vantajosa por possibilitar o recebimento da aposentadoria sem diminuição de valor do benefício. Já estou avistando a linha de chegada, mas antes, preciso falar da regra Sistema de Pontos dos Servidores, que, como o próprio nome induz, é exclusiva dos servidores públicos. Da mesma forma que os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos também ganharam uma regra de pontos para chamar de sua. Olha que beleza! Essa regra de transição também funciona como uma variação da regra 86/96 dos trabalhadores vinculados ao INSS e tem como principal benefício a possibilidade de conseguir a integralidade das aposentadorias, desde que o servidor ou a servidora tenha ingressado no serviço público até o final de 2003. Bom, e os requisitos dessa regra de transição são: possuir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, ter pelo menos 20 anos de serviço público e 5 no último cargo em que se dará a aposentadoria, e o somatório da idade mais o tempo de contribuição atingir 86 pontos para os servidores do sexo feminino e 96 pontos para os servidores do sexo masculino. A partir de 2020, a pontuação mínima também vai subindo 1 ponto a cada ano, até atingir 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 pontos para os homens em 2028. Para saber se o servidor irá conseguir o valor integral do último salário como benefício de aposentadoria, basta analisar a data de ingresso no serviço público. Se o servidor ingressou no cargo público até 31 de dezembro de 2003, o valor da aposentadoria poderá ser integral, desde que cumprida a pontuação mínima e o interessado se aposente aos 65 anos se homem e 62 anos se mulher. Por outro lado, se o servidor tiver ingressado no serviço público após 31 de dezembro de 2003, o valor da aposentadoria será apurado considerando a média de todos os seus salários a partir de julho de 1994,
multiplicando posteriormente por 60% mais 2% para cada ano acima dos 20 anos de contribuição para homens e mulheres. E para finalizar a corrida de hoje, vem a última regra. Quem curtiu esse vídeo vai compartilhar ele com todo mundo, deixar um comentário, além de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. E se você quiser ter acesso a vários conteúdos e se manter sempre atualizado, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Até breve! Eu não entendi nada. Uhul! Vamos lá, Raul, mais uma vez.